gente. Como o Sebastião já falou, meu nome é André. Eu sou lá da comunidade São Paulo Apóstolo, mas a gente está aí servindo a paróquia, né? Das diversas formas com que a gente pode, porque a gente que serve a igreja, a gente às vezes se anima, né? Começa a servir, começa a se empolgar, enfim. Mas a gente está aí para servir mesmo, e eu fui convidado, então, pelo Sebastião e pela Bruna, para a gente estar aqui fazendo esse momento, não é? Antes da gente começar, eu queria só fazer algumas considerações, né? Primeiramente, eu não estou aqui para ditar regra para ninguém. Primeiro porque não sou eu ninguém para poder ditar regra, né, a respeito de liturgia. Na verdade, nem o padre é alguém para ditar regra. Talvez em alguns aspectos o bispo, não é? Porque a liturgia, ela pertence à igreja. É a igreja que formou a liturgia ao longo dos séculos. São quase 2.000 anos rezando e formando a liturgia para a gente ter esse tesouro que a gente tem hoje. Então, ninguém inventa nada na liturgia, ninguém dita regra nenhuma. Tudo que é a liturgia está contido no Missal Romano. Em alguns outros livros, né? Mas o mais comum, o mais usual é sempre o Missal Romano. Então, a gente só segue aquilo que está aqui. Então, eu não estou aqui para ditar nada, eu só estou aqui para quê? Para, a partir da minha experiência com a liturgia e dos meus estudos com a liturgia, ajudar a comunidade a compreender um pouco melhor do que se acontece na liturgia para a gente viver a liturgia melhor. A ideia é só essa. A gente compreender para a gente conseguir, então, melhor viver. Essa é a primeira consideração. Né? O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos buscando conhecer um pouco melhor o que a igreja ensina a respeito da liturgia, para que a gente consiga viver melhor. Essa primeira parte, nós teremos 3 partes. Uma é com toda a comunidade, não é? Várias pessoas aqui não fazem parte da equipe de liturgia, e a ideia é essa mesmo. Hoje é para o povo, é como que eu me relaciono enquanto cristão, enquanto católico, com o mistério da Santa Missa. Não é? E nós teremos algumas outras partes mais específicas para os ministros, para os músicos, não é que aí a gente vai tratar realmente de coisas mais pontuais, mas hoje é uma formação um pouco mais geral. A segunda consideração esse vídeo também está sendo gravado pela Pascom, né? Depois vai estar sendo distribuído para aqueles que não puderam estar aqui, né? Também esse material de apoio que a gente preparou pode estar sendo distribuído, né? Tanto para as outras comunidades, né? Para as pessoas daqui da comunidade que não tiveram, para as outras comunidades, enfim, para outras paróquias, para onde for, não é? Com a internet agora a gente, né? Não tem mais fronteiras para a evangelização, né? E para a questão do vídeo, da gravação, é sempre bom considerar que isso é uma formação para a comunidade. Está sendo gravado, está sendo disponibilizado, mas é para a comunidade. Então, a gente vai tratar aqui do que é a liturgia da igreja, mas também a gente vai tratar de alguns pequenos pontos que são próprios da comunidade, próprios da nossa paróquia. Não é? Por mais que esteja sendo gravado, a ideia aqui não é fazer algo voltado para a gravação, mas é voltado realmente para a comunidade. Terceira observação. Nós construímos todo um caminho, não é, para a gente chegar até o final. Então, qualquer dúvida que você tenha, qualquer coisa que você queira complementar, poxa, eu acho que ele podia ter falado isso, anota, né? Não vamos fazer as perguntas em meio ao ensinamento, por quê? Senão, quase sempre é assim, né? Você, às vezes, tem uma dúvida, faz uma pergunta, aí a gente responde essa pergunta, gera outra dúvida, que gera outra, e a gente acaba desviando do assunto totalmente, depois para voltar fica difícil. Então, guarda, e nós teremos um momento específico para isso, né? E também, sempre, né, o Espírito Santo é maravilhoso, às vezes eu tenho uma dúvida aqui, ali na frente, a dúvida ela é respondida. E aí eu nem precisei perguntar e a dúvida ela já foi sanada. Então a gente anota e teremos um momento só para isso. Essas seriam então as considerações que eu queria fazer. A gente vai dividir, como vocês podem ver aí nesse material, em 2 partes essa formação. A primeira parte seria alguns aspectos sobre a Eucaristia, sobre a Santa Missa, para a gente compreender o que está acontecendo durante a celebração da Santa Missa.
E num segundo momento, a gente vai, então, tratar de alguns aspectos que vai tornar mais frutuosa a nossa participação. Aí é como eu lido com esse mistério. Primeiro, eu entendo o mistério. Não entendo o mistério, é uma palavra um pouco forte, mas eu consigo vislumbrar o mistério. E depois, então, como que eu me relaciono com esse mistério, né? A partir do momento que eu já sei que aquilo ali é um mistério e do que se trata. Ok? Então, vamos lá. Os aspectos sobre a Eucaristia são tantos e tantos, né? Mas eu acredito que são dois principais e eu gostaria de falar desses dois principais. Até porque o padre já tem falado muito sobre isso nas últimas homilias dele, né? Então, fica muito bem a gente se focar nesses dois, já que o nosso pároco tem se focado. Eu vou ler aqui, então, todas essas referências que estão aqui, eu tirei do Catecismo da Igreja Católica, tá? Esse CIC é Catecismo da Igreja Católica, né? Todas essas referências estão aqui, que é né, para quem não conhece, o compêndio maior da doutrina da Igreja, não é? A respeito de todos os assuntos e, obviamente, a respeito da liturgia. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima, e aquele que agora se oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu a si mesmo na cruz. Só a maneira de oferecer é que é diferente. E porque neste divino sacrifício que se realiza na missa, aquele mesmo Cristo que a si mesmo se ofereceu outrora de modo cruento sobre o altar, agora está contido e imolado de modo incruento. Este sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Vocês já ouviram o padre falar, né, que a missa é sacrifício. No último domingo, ele inclusive usou a expressão, né, missa não é festa, missa é sacrifício. O que significa isso? Missa é sacrifício. Primeiro a gente tem que saber o que é sacrifício. Nós, quando eu digo nós, toda a raça humana, quando Adão e Eva pecaram, toda a raça humana pecou neles. O que é o pecado? É uma ofensa contra Deus. É uma ofensa contra a bondade e a misericórdia de Deus. E essa bondade e essa ofensa, ela precisa de alguma forma ser sanada, para que a gente possa ter novamente acesso a Deus. Quando o homem ofende a Deus, ele peca, ele corta a sua relação com Deus. E para que ele tenha acesso novamente à misericórdia de Deus, é preciso que haja uma sanação dessa ofensa. Porém, a dignidade de Deus é gigantesca. Nenhum homem poderia sanar uma ofensa feita a Deus. Então, foi preciso que o próprio Deus se fizesse homem, para então, com o seu sacrifício, sanar essa dívida, sanar essa ofensa, porque Ele é Deus. Então, Ele tendo a dignidade de Deus, e se fazendo homem, 100% Deus, 100% homem, Ele consegue sanar essa dívida que o homem tem para com Deus. E essa dívida é sanada através do sacrifício, através da morte. No Antigo Testamento existia todos aqueles os sacrifícios dos animais, que eram uma prefiguração desse sacrifício maior. Esses sacrifícios do Antigo Testamento era para alcançar a misericórdia de Deus dos seus pecados, né? Eles sacrificavam os animais para ter, né, de Deus a misericórdia para os seus pecados. Mas tudo isso era só um símbolo, um sinal, uma prefiguração para o sacrifício maior, que seria o sacrifício de Cristo. Então Cristo se encarna, se faz homem e morre por nós. Ele dá a sua vida, ele se entrega no altar da cruz. Altar é o lugar do sacrifício, né? Altar, no Antigo Testamento, era o lugar onde se colocava o animal e se cortava ele. Ali acontecia o sacrifício. O altar de Cristo foi a cruz. Ali Cristo se entregou por todos nós. E o seu sangue, a sua morte, perdoou os nossos pecados. Agora, não de forma figurativa, como no Antigo Testamento, mas de forma plena. Ou seja, nós agora podemos ter novamente acesso a Deus.
nós podemos agora novamente ter a comunhão com Deus, aquela comunhão para o qual nós fomos criados e nós somos chamados. Nós podemos entrar no céu. Antes não podíamos. Antes de Cristo não podíamos. Antes do sacrifício de Cristo não podíamos. Agora nós podemos. Então, o ápice da vida de Cristo é o ápice do amor de Deus pelo homem, que ele vai até a sua última gota de sangue, até sair água. Ou seja, o sacrifício perfeito. Cristo, enquanto Deus, enquanto ministro, enquanto sacerdote, é também a vítima. Ele dá a si mesmo. Isso se dá na cruz, ou seja, a cruz é o sacrifício cristão. É ali que Deus nos amou, é ali que Deus, ele derramou o seu sangue para nos salvar. E ele pediu que se rezasse a Santa Missa em memória deste sacrifício. Eis o meu corpo que será, eis o cálice do meu sangue que será derramado por vós e por todos. Quando ele celebra a Santa Missa e pede para se fazer isso em memória, ele está pedindo para fazer em memória do sacrifício dele. Essa memória não é uma lembrança, mas é uma memória viva, ou seja, se faz presente, mística e espiritualmente. Quando entramos na Santa Missa, por isso, entramos no sacrifício de Cristo. Quando entramos na igreja para a Santa Missa, entramos no Calvário. Somos como que transportados espiritualmente. Não é que o sacrifício acontece de novo. O Cristo morreu uma vez por todas. Ele só morreu uma vez. Mas esta memória torna viva, torna presente aquele momento. É como se todos nós, no momento da Santa Missa, fôssemos transportados aos pés da cruz, junto com Jesus, com Maria, junto com todos os católicos de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro. Compreende? Porque o tempo, a realidade de tempo é uma realidade nossa, para Deus não existe isso. Então ele consegue nos transportar espiritualmente para esse momento. E por isso a missa é sacrifício. Ela não é festa, ela é sacrifício, porque nós estamos no Calvário. Por que toda a igreja tem um crucifixo próximo do altar? Está aqui no missal. É a instrução da igreja, tem que ter um crucifixo próximo do altar para se rezar a missa, porque nós estamos no Calvário. Nós vamos até o Calvário e acompanhamos toda a paixão de Jesus, não é? A grande prova de amor. Então isso quer dizer que a missa é triste? Não. Não, porque ela é o sacrifício, mas eu celebro o amor de Deus. Eu celebro um Deus que me amou e um Deus que venceu a morte. E um Deus que ressuscitou, eu estou celebrando isso. Porém, a alegria da Santa Missa, ela não pode ser confundida com euforia. A euforia é uma alegria do mundo. A alegria da Santa Missa, ela é uma alegria interior. É a alegria daquela alma que está se encontrando novamente com Deus. Para a gente entender, não é? Porque às vezes fica difícil falar que a alegria é diferente de euforia, porque eu estou acostumado sempre, né? Eu estou feliz, eu quero pular, eu quero dançar, eu quero correr, eu quero virar cambalhota. Não é? É isso que acontece com a gente, porque é um sentimento que explode dentro da gente. Mas para a gente compreender essa alegria interior, não é? Que é a alegria da Santa Missa, pensa numa noiva, no dia do seu casamento, entrando pela porta, ela que ama muito o seu noivo, e vê o seu noivo, todos os seus amigos, parentes, esperando ela chegar. É óbvio que aquela noiva está com o coração extremamente alegre, mas em momento algum ela vai querer sair batendo palma, pulando, dando cambalhota, gritando, ela não vai querer isso. Como que ela quer experimentar? Ela quer, sabe, é aquela alegria interior, ela quer viver aquilo de forma mais solene possível, entrando com aquela música, indo de encontro ao seu amado. É a mesma coisa nossa. Eu entro na Santa Missa e eu quero me encontrar com o meu amado. A minha alma anseia se encontrar com Jesus. E é essa alegria interior, essa alegria espiritual, sabe, de quem ama, de quem quer estar junto, de quem quer estar perto, que nós então experimentamos na Santa Missa. E a liturgia é toda uma estrutura que a igreja prepara, visual, musical. A igreja, ela se utiliza muito das artes, não é?
os bordados, as imagens, as pinturas, as músicas, para nos auxiliar nesse momento, de nos encontrarmos com Cristo no Calvário. Aquela alegria, auxilia na alegria interior. Então isso é o que significa a missa é sacrifício. Significa isso. Aquele mesmo sacrifício que Cristo viveu, nós então estamos vivendo agora, né, de forma incruenta, ou seja, ninguém vai morrer ali, não é? Mas nós somos transportados àquele momento em que Cristo morreu e vivenciamos junto com Ele esse momento. O segundo ponto é a presença real de Cristo na Eucaristia. Vamos ler o Catecismo. Jesus Cristo que morreu, que ressuscitou, que está à direita de Deus, que intercede por nós, está presente na sua igreja de múltiplos modos, na sua palavra, na oração de sua igreja, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, Mateus 18, 20, nos pobres, nos doentes, nos prisioneiros, nos seus sacramentos, dos quais é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro, mas está presente, sobretudo, sob as espécies eucarísticas, o pão e o vinho após a consagração, tornam-se o corpo e o sangue de Cristo. O modo da presença de Cristo sob as espécies eucarísticas é único. Ele eleva a Eucaristia acima de todos os sacramentos e faz dela como que a perfeição da vida espiritual e o fim para que tendem todos os sacramentos. No Santíssimo Sacramento da Eucaristia estão contidos verdadeiramente, real e substancialmente o corpo e o sangue, conjuntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por conseguinte, Cristo completo. Esta presença chama-se real, a título exclusivo, como se não a título exclusivo, como se as outras presenças não fossem reais. Não está excluindo a presença de Cristo nas outras formas, mas por excelência, porque é substancial, porque por ela se torna presente Cristo completo, Deus e homem. Eucaristia é um absurdo do amor divino por nós, porque é Deus que se faz presente de forma completa naquele pão. A partir do momento da consagração, que o padre olha para a hóstia e pronuncia as palavras de Jesus, isto é meu corpo, tomai e comei, e aí ele olha, reparem que ele olha dentro do cálice quando ele vai falar, ele pega o cálice, ele olha dentro, ele fala, este é o cálice do meu sangue, tomai e bebei. A partir daquele momento, já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é o Senhor. Não é só o corpo de forma simbólica ou de forma somente o corpo. Não, é o Cristo por completo. E é por isso que depois dessa consagração ele levanta. Para que a gente adore. Para que a gente adore Jesus naquele momento. Porque ali é Jesus que se faz presente. E Jesus completo. Estar diante da Eucaristia é como estar na plenitude dos tempos, quando Jesus estava em meio a nós e os discípulos sentavam diante dele para ouvir os seus ensinamentos. É o mesmo Cristo, e por isso que a igreja tem tanto zelo com a Eucaristia, tem tanta reverência com a Eucaristia. Eu não posso nunca tratar a Eucaristia como uma coisa, porque a dignidade da Eucaristia é muito maior que a minha própria dignidade, porque é Deus. É Deus que está ali. É Deus que está presente. E por isso nós temos que ter todo o zelo, todo o cuidado quando vamos para a Santa Missa. Porque nós vamos nos encontrar com o Deus, na presença real. A igreja fala corpo, sangue, alma e divindade, ou seja, Cristo completo. Pensa nessa realidade. Pensa que Jesus Cristo voltou, Jesus Cristo. Falou, antes do fim dos tempos eu vou passar aí mais alguns anos aí com vocês. Nossa, aquela coisa, né? E aí você é convidado para ir visitar Jesus.
Você vai de qualquer jeito? Ah, tá, vou lá. Ah, Jesus me chamou para ir semana que vem na casa dele. Na hora que dá 5 minutos antes, tem que encontrar com Jesus. É Jesus na Eucaristia, é Jesus, é o mesmo Jesus, é a mesma situação. É Deus que nos chama à sua presença quando nós estamos, né, vindo para a Santa Missa. É Deus que está nos esperando. Enfim, eu não preciso falar muito a respeito da presença de Cristo na Eucaristia. O catecismo é muito claro e o nosso padre tem falado belíssimamente nisso, na missa de Corpus Christi. Quem estava aqui na missa de Corpus Christi? Que homilia fantástica, hein? Eu só não bati palma no final da homilia porque era falta de piedade, mas que dava vontade de bater palma, dava. O Espírito Santo movendo a igreja, não é? Movendo a igreja e aquecendo o nosso coração. Enfim, não é? Creio que a partir desses dois aspectos a gente consiga compreender então quão grande é o mistério da Santa Missa. Quão grande é o mistério da Eucaristia. E quão precioso é isso, quão grandioso é isso. E aí a gente parte, então, para a segunda parte dessa formação, que é a participação na Santa Missa. Como que a gente pode, então, se preparar, né, antes, durante e depois da Santa Missa para que a gente consiga viver bem este momento. É importante a gente saber que, para um católico batizado e que já entrou na idade da razão, ou seja, um recém-nascido, por mais que ele seja batizado, ele ainda não tem essa obrigação, porque ele ainda não entrou na idade da razão. Mas uma criança, né, já tem, a partir dos 7, 8 anos. Eu não sei especificamente, tá, gente, qual seria a idade correta que essa obrigação ela entra em vigor, né? Mas é a partir da idade da razão, que a criança já começa a ter consciência, né, do que é esse mistério da Santa Missa, ela já tem essa obrigação. O Código do Direito Canônico, que é o código que rege as leis da Igreja, não é? Aqui eu não tirei do código, mas eu tirei do catecismo, mas que está tirado do código, né? Essas partes que eu vou ler, o que está entre aspas, tudo vem do Código do Direito Canônico, que é aquele código que coloca as leis para nós que somos católicos, as leis eclesiais, as leis canônicas. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Nos domingos e noutros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da Santa Missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo rito católico, no próprio dia de festa ou à tarde do dia anterior. O que são os dias de preceito? Todos os domingos, todos, sem exceção, né? E alguns dias específicos do ano, como, por exemplo, o Sábado Santo. Nem sei se o Sábado Santo é preceito, mas a Quinta-feira Santa agora foi preceito. São Pedro e São Paulo, Natal, são missas de preceito, são missas a qual eu sou obrigado a participar. Eu posso participar dela tanto no domingo, né, no caso aqui a missa de domingo, como eu posso participar no sábado à noite, né, a partir da tarde, né, do dia anterior, ou seja, no sábado, eu também, né, já posso participar e eu cumpro esse preceito. É uma obrigação de todo o católico, né? Se ele não participa da missa, se ele falta sem ter um motivo justo, um motivo grave, não é? Se for por um motivo banal, eu queria ir numa festa, eu fui num churrasco, ele está em pecado, né? Ele precisa se confessar antes de comungar. A gente vai entrar nesses aspectos da comunhão e do pecado depois, mas é uma obrigação do fiel. Por que a igreja? A igreja com essas regrinhas dela, com essas, né, fica nos obrigando a poder ir. É porque ela sabe o quanto nós necessitamos de participar da Santa Missa. Então ela coloca alguns dias como os dias obrigatórios, que é o mínimo que eu preciso ir participar para que eu possa, né, ter essa comunhão com Deus, beber das graças espirituais que provém da participação da Santa Missa, para que eu consiga ser cristão, para que eu consiga viver a minha vida, viver a minha fé. Não é? Então ela nos
obriga a isso. Sempre que a igreja obriga, entenda, é o mínimo que eu tenho que fazer. É o mínimo que eu preciso fazer. A igreja me obriga a ir na missa só os domingos, mas eu posso ir na missa todos os dias? Pode, perfeitamente. Deve, se você tem essa disponibilidade, deve. Entende? Mas, obrigatoriamente, aos domingos e nos dias de festa, né? Esses dias você acha fácil na internet. Quais são os dias de preceito? Muda às vezes, né, de um país para o outro, né? Mas, ordinariamente, você tem uma lista ali de uns 10, 12 dias, fora os domingos, que são obrigatórios a participação dos fiéis. E o padre está sempre falando também, né? Antes dessa missa de Corpus Christi, ele falava, Corpus Christi é preceito, seja aqui, seja em Perequê, tem que ir na missa, porque é obrigação nossa. Vamos continuar aqui. Da mesma forma, também é um direito, né? Todo católico ele tem o direito a participar da Santa Missa e ele pode cobrar, né, isso das autoridades, né? Ter sempre uma missa disponível para ele ir. E a função da igreja não é, se há alguma dificuldade da realização da Santa Missa, ela se mover para sanar essa dificuldade, para que os fiéis não fiquem sem a Santa Missa aos domingos e nos dias de preceito. O catecismo continua. Por falta de ministro sagrado ou por grave causa, se a participação na celebração eucarística é missa, tá? Na celebração eucarística se torna impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra, se houver, na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrado de acordo com as prescrições do bispo diocesano, ou que dediquem a oração por um tempo conveniente, pessoalmente ou em família, ou em grupos de família, de acordo com a oportunidade. Ou seja, se é impossível ir à Santa Missa, eu posso então me reunir com a comunidade para a celebração da palavra, não é? Que não vai cumprir o preceito, mas que está de acordo com o ensinamento da igreja, porque ela então, né, coloca isso como uma prática. A liturgia da palavra, ela é uma liturgia da igreja, só para, né, estar aqui em acordo. O Papa, a última vez que ele veio no Brasil, o Papa Francisco, a única vez, né, na JMJ, na quarta-feira, ele celebrou a liturgia da palavra. Ele fez uma celebração da palavra. É uma liturgia que padres fazem, que bispos fazem, para dar um enfoque na palavra de Deus. É uma liturgia própria, né? É uma liturgia particular própria ali, de ser feita. Porém, ela pode ser usada com ou sem a distribuição da comunhão, com ou sem, para suprir essa carência da Santa Missa. Ou seja, se é impossível ir, os fiéis podem se reunir para então, né, no domingo ou no dia de preceito, fazer aquela celebração da palavra. Em relação a isso, eu gostaria de pontuar duas coisas, né? Além disso, não cabe a mim pontuar. Ok? Em relação à participação de missa e participação na celebração. O que acontece? É muito clara a orientação da igreja, né? Da obrigação de participar da Santa Missa e de a impossibilidade da missa, eu tenho outras possibilidades. Então, a primeira coisa é, você não está errado em não participar da sua comunidade num domingo para ir atrás da missa, porque ele não tem missa. Ninguém pode te julgar, ninguém pode apontar o dedo, porque a igreja diz que é obrigação do fiel ir à missa no domingo. Então, ninguém pode dizer que você está errado. Você largou a sua comunidade e foi participar lá na São Paulo. Você foi lá para o Tiradentes, você foi, entende? E você deixou a gente... Ninguém pode. Primeiramente, a minha obrigação em participar da Santa Missa. Essa história de que você só pode participar na sua comunidade, que você tem que estar aqui batendo cartão, isso é uma coisa errada que foi sendo passada, né? Você não tem essa obrigação. Segundo ponto, porém, na nossa diocese, na nossa paróquia, é uma realidade em praticamente todas as comunidades. Agora, se eu não me engano, só a Matriz que não está tendo, porque agora a gente está com vigário e lá está tendo missa todos os domingos, 2 missas, né? Mas é uma realidade de todas as outras comunidades a celebração da palavra. É uma realidade, e eu não posso ignorar isso. Então, se é uma realidade a celebração da palavra, eu tenho pessoas que são obrigadas a participar da celebração da palavra. O celebrante, os ministros, os leitores, não é? Eu tenho pessoas que são obrigadas.
E também eu tenho pessoas que fazem questão de estar, porque é comunidade. Poxa, eu cresci aqui, todo mundo que eu conheço aqui, às vezes a oportunidade de ver a pessoa, não é? É só aos domingos. Comunidade é família, eu quero estar em família. Então, além de algumas pessoas serem obrigadas, outras querem. Eu tenho como conciliar essas duas, ou seja, a realidade dos fatos, que existe a celebração da palavra, por qual motivo? Aí entra aquilo, não cabe a gente julgar. O clero, o bispo, o padre acha conveniente ter, a gente acolhe essa conveniência. É conveniente ter, então você precisa de pessoas dispostas e você tem, então, a possibilidade de todos os outros, ainda quando não tem missa, se reunir na comunidade para a celebração da palavra. Como eu consigo conciliar? É fácil. Eu posso me reunir na comunidade para cumprir a minha obrigação ou o meu desejo de estar em comunidade e, num outro momento, ir na Santa Missa, num outro lugar da paróquia. Ah, eu quero estar aqui na comunidade pela manhã. Ótimo, está tendo celebração. Mas eu também quero seguir o que a igreja me orienta, né? Que ela diz que eu só posso não ir na Santa Missa se for impossível, né? Aqui diz, né? Se a celebração eucarística se tornar impossível. Se for impossível, eu ir. Então, eu quero também seguir a orientação da igreja. Eu vou na missa no sábado, eu vou na missa numa outra comunidade. O padre está de férias, a gente está sem vigário, os dois estão de férias. Eu posso ir numa outra paróquia. Não tem problema nenhum, entende? Então, são essas as duas orientações. Primeiro, ninguém pode te julgar por você não vir aqui. Mas você pode vir, não é? É legal que você venha, que você esteja em comunidade, mas caso você queira também seguir as orientações da igreja, nada te impede de participar da missa, porque o domingo é feito para isso. O domingo é um dia para a gente rezar, é um dia para estar com o Senhor, não é um dia para ficar tão preocupado com afazeres, com tudo isso. Então você vai na missa. A gente que está na equipe de liturgia, às vezes como acólito, eu sou acólito aqui da paróquia também, às vezes a gente participa de 4, 5 missas num domingo só, a gente vai servindo, acompanhando o padre, enfim. Não O domingo é feito para isso. Então, faço essas duas pontuações, né? A partir daqui, tudo que eu vou falar serve tanto para a missa quanto para a celebração, ok? Porque aqui a gente vai entrar na vivência em si, não é? Desse mistério. Como que eu, então, como todas as nossas celebrações da palavra, aos domingos, em dias de festa, né? Você pode ver que quase todas as missas de preceito, né, fora o domingo, o padre já tem feito missa paroquial, né? Não tem mais celebração em lugar nenhum, se reúne todo mundo na matriz e reza-se a missa, não é? E a gente pode, então, participar da missa, né, sem precisar, sem ter essa questão da celebração, né, para a gente não ir na missa, enfim.